Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos continuar conversando sobre a balança de pagamentos. E como você viu, no vídeo passado nós falamos sobre a balança corrente, que é a balança que relaciona todos os valores que entram e que saem do país quando não há uma transferência de ativos. Normalmente, isso daqui se refere ao que ocorre no comércio. Hoje, nós vamos falar sobre a balança de capital. E a balança de capital se refere a todos os recursos que entram ou saem do país quando há uma transferência de ativos. Por esse motivo, nós podemos falar que a balança de capital está diretamente relacionada com a variação de ativos. Por isso que nós podemos colocar aqui um delta em ativos, em que esse delta se refere à variação ou à mudança de ativos. E assim como nós fizemos antes, nós também vamos pegar dados que se referem ao ano de 2011. E tudo que está em verde está relacionado com os recursos financeiros que entraram nos Estados Unidos. E tudo que está em vermelho se refere aos recursos financeiros que saíram dos Estados Unidos. Isso, claro, em troca de uma transferência de ativos. Inicialmente, vamos observar aqui esse primeiro delta, essa primeira variação de ativos, quando nós temos um estrangeiro comprando um ativo nos Estados Unidos. E esse ativo também pode se referir aos derivados, ok? Vamos imaginar que uma pessoa, um cidadão dos Estados Unidos, construiu uma casa e um cidadão do México comprou essa casa. Quando esse cidadão mexicano comprou essa casa, ele adquiriu um ativo que está nos Estados Unidos, mas, em troca, ele teve que pagar recursos financeiros, ou seja, dinheiro, para o morador dos Estados Unidos, para o cidadão americano. Com isso, houve a entrada de dinheiro para os Estados Unidos, por isso que nós temos esse valor em verde. Então, pegando todos os casos em que houve uma transferência de ativo dos Estados Unidos para um estrangeiro e que esse estrangeiro teve que pagar recursos financeiros para os Estados Unidos, nós tivemos um total de 625 bilhões de dólares entrando nos Estados Unidos. Agora, vamos imaginar um outro caso, algo muito semelhante com esse. Mas, ao invés de ser uma reserva privada, uma casa privada que pertence a um cidadão americano, essa reserva ou essa área pertence ao governo norte-americano. Com isso, algum estrangeiro, se quiser comprar essa área, ele vai ter que pagar um recurso financeiro, vai ter que pagar dinheiro para o governo norte-americano. E assim, com isso, vai entrar um recurso para a Reserva Nacional. Normalmente, então, a gente pode dizer que esse valor aqui, esses 625 bilhões, se refere à transferência de ativos privados e esses 165 bilhões se refere à transferência de ativos que pertencem ao governo, algo oficial. Então, vamos escrever aqui, algo oficial, algo que pertence ao governo e que foi vendido para alguém estrangeiro, ou para um outro governo de algum outro país. Observando agora o outro lado da moeda, vamos imaginar que uma pessoa que reside, um cidadão americano, vá comprar um prédio, um apartamento em outro país. Por exemplo, ele compra um apartamento aqui no Brasil. Quando ele fizer isso, ele vai estar adquirindo um ativo que está aqui no Brasil. Em contrapartida, ele teve que pagar recursos para um cidadão brasileiro e, com isso, saiu dinheiro dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Por isso que nós temos um valor negativo aqui nos Estados Unidos. A mesma coisa que também acontece quando nós pensamos no governo. Vamos supor que a gente tem uma área aqui no Brasil e o governo dos Estados Unidos adquiriu essa área. Quando ele adquiriu essa área, ele adquiriu um ativo que está no Brasil, mas ele precisou pagar recursos para o Brasil e retirou recursos da reserva americana. Então, novamente, nós podemos dizer que esses 380 bilhões se referem a um setor privado e esses 16 bilhões se referem a algo oficial, ou seja, a Reserva Nacional. Bem, da mesma forma que a gente fez antes aqui, a gente também pode calcular a nossa balança de capital somando os recursos que entraram e subtraindo os recursos que saíram. Então, nós vamos determinar aqui a nossa balança de capital. Então, vamos fazer esse cálculo.
Novamente, vamos pegar a calculadora e vamos colocar aqui 625 bilhões mais 165 bilhões, isso deu 790 bilhões, menos 380 bilhões, menos 16 bilhões. Isso é 394 bilhões. Então, nós temos aqui 394 bilhões de superávit. Nós temos 394 bilhões entrando a mais do que o valor que saiu. Então, nós vamos ter aqui um superávit. Então, a nossa balança de capital aqui teve um superávit. Agora, nós podemos observar esses dois valores. Aqui nós tivemos 474 bilhões e aqui 394 bilhões. Quando nós analisamos esses dois valores, nós podemos observar que eles estão muito próximos. Em teoria, esses valores deveriam ser iguais. Na verdade, nós podemos até dizer aqui que eles são iguais porque existe uma certa insignificância estatística aqui, ou uma discrepância estatística. Quando nós falamos aqui em todos os recursos do governo americano, nós estamos falando em coisas da ordem de trilhões, 15 trilhões, por aí afora. Então, isso daqui é muito pequeno, apesar de olhar esses valores aqui e a gente falar, nossa, isso daqui é um valor muito alto. Na verdade, essa pequena diferença, que é um valor igual a 80 bilhões, é insignificante estatisticamente falando. Isso em relação ao alto valor que nós estamos observando no governo norte-americano. Então, nós vamos ter aqui uma diferença entre esses dois valores sendo igual a 80 bilhões de dólares. E esse valor se refere a uma discrepância estatística. Mas por que isso é uma discrepância estatística? Bem, todos esses dados são tirados de diversas fontes, são feitos diversos cálculos, então acaba tendo uma pequena discrepância estatística aí no final da história. Então, por isso que nós podemos até desconsiderar esse valor e considerar que esses valores realmente são iguais. Como eu disse, quando nós estamos falando aqui de balança de pagamentos, o ideal é que esses valores sejam iguais. Sendo assim, se nós temos um déficit na balança comercial, nós vamos ter um superávit na balança de capital. E se nós temos um superávit na balança corrente aqui, nós vamos ter um déficit na balança de capital. Beleza? Bem, no próximo vídeo nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre isso e entender um pouco mais do porquê que esses valores têm que ser iguais. Então, eu quero deixar aí para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.